Criando um caso de um processo específico. Neste curso, você vai aprender como invocar a camada SOA de Visage desde um sistema externo para criar um caso específico, enviando informação ao mesmo tempo para armazená-la no modelo de dados e relacioná-la ao caso criado. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou rejeitar produtos solicitados pelos clientes. Esse processo começa com o registro da informação do cliente. O banco deseja começar o processo desde um sistema externo. Para fazer isso, devemos invocar o Web Service, Workflow Engine SOA da camada SOA de Visage, desde o sistema externo para, desta maneira, começar o processo, criando um novo caso e enviando ao mesmo tempo alguns dados do cliente. Para configurar a invocação mencionada, temos um projeto de Microsoft Visual Studio.NET, com uma aplicação de escritório básica. Esta aplicação tem uma janela de início com algumas opções a selecionar. Uma destas opções é o botão Create Cases, que invoca o método Create Cases as String da camada SOA de Visage. Este método aceita um XML em formato string. Leve em consideração que Microsoft.NET permite gerenciar um documento XML como tipo de dado. Portanto, para este exemplo, utilizaremos o método CreateCases, que aceita esse tipo de dado. Como requisito, para poder invocar esse método, devemos criar uma referência web do serviço da camada SOA de Visage. Depois disso, podemos executar um debug da aplicação de escritório para, desta forma, entender como criar o caso e enviar a informação do cliente. Quando a aplicação é executada, clicamos no botão Create Case. Uma nova janela aparece. Nela, existem 5 campos, dos quais os 3 primeiros são para incluir a informação do cliente e os outros para executar a invocação e para mostrar o número do caso como parte da resposta do serviço. Tenha em conta que a informação do cliente deve ser enviada ao serviço web de Visage e também relacionada com o caso criado. Por tal motivo, registremos a informação do cliente. Agora, clicamos no botão Create Case para executar a invocação. O debug é executado. Tenha em conta que o método Create Cases espera um XML com uma estrutura específica. Portanto, no código, o primeiro que fazemos é criar esta estrutura. Observe que também estamos incluindo os valores do cliente que foram digitados na janela. Depois de criar o XML, observe que a referência da Web Service de Visage é instanciada e depois sobre esta é executado o método CreateCases, enviando o XML criado como parâmetro. Quando se recebe a resposta do serviço e o debug finaliza, o número do caso criado no processo de solicitação de produtos aparece na mesma janela de invocação. Tenha em conta que a resposta não é só o número do caso, é maior. A resposta é um XML como o que aparece a seguir. Neste XML é incluída a descrição do processo no qual foi criado o novo caso. Também se inclui o ID e a descrição da atividade onde o caso foi criado. Para este exemplo, a atividade Informação do cliente é a primeira atividade e, portanto, depois de iniciado o processo, o caso fica ali. No formulário desta atividade, são usados os atributos do cliente para os quais foi enviada a informação desde a invocação. Por tal motivo, os valores destes serão visualizados. Até aqui, a configuração necessária para integrar um sistema externo com o processo, invocando a camada SOA de Visage para iniciar um processo. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.